Olá pessoal, eu sou Jackson Mãe Bosco e vocês estão na aula de Ética e Legislação Profissional. Hoje, nessa unidade de ensino, a gente vai falar sobre os direitos autorais. E qual vai ser o objetivo aqui? É definir o que é o direito autoral, a gente vai classificar os direitos autorais e também identificar quem pode ser titular dos direitos autorais. Então a gente vai começar com uma breve introdução aí dos direitos autorais, tá? Então, direitos autorais, eles são parte da prioridade intelectual, serve para proteger as criações intelectuais. Então, hoje a gente vai discutir os direitos autorais, que são uma parte essencial aí da propriedade intelectual. Então, eles garantem aí que os criadores tenham controle sobre suas obras, tá? Como livros, músicas, filmes e seriados, tá? E a principal legislação aí que regula isso no Brasil é a Lei 9.610 de 1998. Na parte dos direitos do autor, então, eles protegem as relações diretamente ligadas à obra intelectual. Aqui a gente pode trazer como alguns exemplos, são livros, músicas, também pinturas e filmes, tá? Então, os direitos do autor, eles são específicos aí para regular as relações diretamente ligadas à obra, tá? Significa que o autor, ele tem controle sobre sua obra que é produzida, tá? Distribuída e adaptada. Aqui a gente traz os exemplos, são os livros, né? Músicas, pinturas e os filmes produzidos aí. Sobre direitos conexos. Então, eles protegem aí profissionais que agregam valor à obra intelectual. Aqui a gente pode trazer exemplos de intérpretes, produtores fonográficos e emissoras. Então, os direitos conexos, eles protegem aqueles que não são os autores originais, mas agregam valor à obra, a essa obra, tá? Como os intérpretes, produtores fonográficos e emissoras de rádio ou até mesmo TV. Então, esses direitos aí, eles garantem que esses profissionais sejam reconhecidos e remunerados aí. Sobre programas de computador. Então, como a gente é da área da TI, a gente precisa saber sobre isso também. Então, eles são protegidos como obras intelectuais, tá? Exemplo, o código-fonte. Então, programas de computador também são protegidos por direitos autorais. Isso, o código-fonte. Então, essa proteção, ela é crucial aí para a indústria da tecnologia e inovação. Então, isso garante aí que os desenvolvedores tenham controle sobre suas próprias criações. E a lei que eu comentei lá no início, né, que é a Lei 9.610, que ela foi criada em 1998. Então, ela consolida a proteção dos direitos autorais no Brasil. Qual é a abrangência disso? Então, os direitos do autor, direitos conexos e programas de computador. Então, essa lei aí, ela é uma legislação que consolida a proteção dos direitos autorais no Brasil e ela abrange os direitos do autor, direitos conexos e programas de computadores. Então, ela é fundamental aí para respeitar e promover a criatividade e a inovação no nosso país. E sobre a propriedade intelectual. Então, ela representa o conjunto de direitos atrelados à obra autoral. Então, o artigo 7 da Lei aí de Direitos Autorais. Criações em qualquer meio ou suporte. Exemplos protegidos são as obras literárias, composições musicais, a parte de fotografias e projetos de arquitetura. E as que não são protegidas, ou seja, são as ideias, são os formulários em brancos e alguns conceitos matemáticos. E sobre limitações, então, é o uso exclusivo aí para deficientes visuais. Então, obra autoral. A pessoa física, então, ela é como o titular originário aí da sua obra. E na parte da pessoa jurídica, então, ela é uma titular derivada. Direitos morais do autor. Então, são direitos perpétuos que têm o nome indicado para ser o autor da obra. Direitos patrimoniais do autor. Então, são aqueles que permitem a circulação da obra autoral como um produto econômico. Aqui a gente tem um exemplo, tá? O prazo é de 70 anos após a morte do autor. Ou seja, depois desses 70 anos que o autor morreu, ele já não tem mais direito. Então, a família dele já não tem mais direito sobre essa obra. E a gente vai fazer uma introdução aí à propriedade intelectual aí na computação. Então, a propriedade intelectual, ela é crucial aí para proteger as inovações tecnológicas e os softwares, tá? Na área da computação,
A propriedade intelectual protege inovações tecnológicas, a parte de algoritmos e os softwares. Então, isso é essencial para garantir que os desenvolvedores e empresas possam se beneficiar de suas criações. A parte de patentes de software, então, que é muito importante a gente então saber sobre isso. Então, as patentes, elas protegem de invenções, incluindo algoritmos e métodos computacionais. E a gente pode trazer alguns exemplos, que é o algoritmo de busca ou métodos de criptografia. Então, as patentes de software, elas protegem invenções como algoritmos e métodos computacionais. Exemplos incluem algoritmos de buscas e métodos de criptografias. Então, essas patentes, elas incentivam a inovação ao garantir que os criadores possam monetizar suas invenções. Então, dessa forma aí, os criadores não têm medo de mostrar, né, essas suas criações e vender elas, por não ter que perder isso e outras pessoas utilizarem ela e monetizarem as invenções. Sobre licenças de software, isso é muito importante. Então, as licenças, elas definem como o software pode ser usado, modificado e também distribuído, tá? Aqui a gente pode trazer uns exemplos, que é o MIT, o GPL e a Apache, tá? Então, essas licenças de software, elas definem os termos de uso, modificação e distribuição. Então, exemplos comuns incluem a GPL, o MIT e a Apache, tá? Cada licença tem suas próprias condições e restrições. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre software open source versus o prioritário, tá? Então, a comparação entre esse software de código aberto e software proprietário. Aqui a gente pode trazer dois exemplos, né, que são na imagem, né, que é o Linux, que ele é open source, e o Windows aí, que ele é proprietário. Ou seja, software de código aberto, como Linux, permite que qualquer pessoa veja e modifique o código, né? Já o software proprietário, como Windows, eles restringem o acesso ao código-fonte e ambos eles têm vantagens e desvantagens. Vamos lá, vamos seguir aí para o próximo slide. Agora a gente vai entrar na parte da segurança da informação e propriedade intelectual. Para que serve, né? Então, é para proteger a propriedade intelectual, é crucial aí que a segurança para a segurança da informação. Um exemplo aqui é a proteção de algoritmos, né? Que serve aí para a gente ter uma prevenção contra a pirataria desse software, tá? Então, a segurança da informação, ela é essencial para proteger a propriedade intelectual, como algoritmos e softwares. Então, isso inclui prevenir a pirataria e garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a essas informações. Na parte de desenvolvimento de software e direitos autorais. Então, os direitos autorais, eles protegem o código-fonte e o código-objeto. Exemplos, a gente pode trazer os aplicativos e os sistemas operacionais. Então, no desenvolvimento do software, os direitos autorais, eles protegem tanto o código-fonte, tá, quanto o código-objeto. Isso inclui aplicativos, sistemas operacionais, garantindo aí que os desenvolvedores tenham controle sobre suas próprias criações. E a ética na computação, né? Então, a ética ela é fundamental aí no desenvolvimento e uso de tecnologias. Exemplos de privacidade e responsabilidade social. Então, a ética na computação ela envolve questões como privacidade e a parte da responsabilidade social, assim sendo essencial aí que os profissionais de TI considerem o impacto ético aí de suas ações e decisões na sociedade. Vamos entrar aí no assunto de privacidade de dados agora, tá? Então, seria proteger a privacidade dos usuários, tá? É uma responsabilidade ética e legal. A gente pode trazer alguns exemplos aqui, que é a LGPD, né? Que é a brasileira, e a GDPR. Então, a privacidade de dados aí, ela é uma preocupação crucial, tá? Com leis como a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa, tá? Ou seja, proteger os dados dos usuários é uma responsabilidade ética e legal para os desenvolvedores. Olá, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima.